programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você para fazer parte dessa grande seara de amor que é o voluntariado. Fazer as coisas voluntariamente significa fazer aquilo que você ama fazer para ajudar o próximo. Mas por que você vai ajudar o próximo? Porque ajudando o próximo você também se ajuda. Todas as pessoas que eu já entrevistei aqui no nosso programa, que passaram por esse momento de voluntariado, todos eles disseram que ganharam muito mais do que deram, porque se sentiram tão realizados, é como se eles se realizassem também através do outro. E com essa atitude, muitas pessoas que também se encontravam deprimidas, melhoraram bastante o seu humor. Veja que interessante, fazer um trabalho voluntário traz benefício até para a nossa saúde. E muitas empresas hoje em dia, até antes de quando você vai fazer uma entrevista, eles perguntam se você é adepto ou já fez trabalho voluntário. Isso também conta ponto, porque quando eles ouvem a pessoa dizer que fez trabalho voluntário, que se preocupa com a sociedade, se preocupa com o outro, eles começam a ter aquela certeza de que você é a pessoa certa para estar ali, porque você vai colaborar com todos os seus colegas de trabalho e vai também fazer parte de uma equipe, vai saber fazer parte dessa equipe. Isso é muito importante. E o programa Trilha Social, hoje eu trouxe uma reflexão para nós, né, muito interessante. Você não pode cometer o mesmo erro duas vezes, porque a segunda vez não é um erro, é uma escolha. O que você acha disso? Quantas vezes acontece uma coisa na nossa vida que a gente sabe que foi uma escolha nossa? E aí você se sente machucado por aquilo, você vê que foi um erro. Mas pouco tempo depois você comete de novo. Aí já não é mais um erro, é uma escolha. Você está fazendo sabendo que vai magoar, sabendo que vai prejudicar alguém. Então, está na hora também de refletir, fazer um trabalho de autoconhecimento. E falando do trabalho de autoconhecimento, hoje no nosso programa nós estamos trazendo Hilário Seabra. Ele é coaching, master coaching, ele é constelador, é um terapeuta há muitos anos. Acho que até a história dele, vai trazer um pouco da história dele para nós também. Vocês vão ver como nós podemos superar. Ele vai falar das superações, né, que ele teve na vida e como chegou até aqui. E também nesse momento de pandemia, que todos nós estamos juntos. A pandemia veio para nos igualar, não é verdade? O mundo inteiro sofrendo o mesmo problema. Será que isso é por acaso? Será que o universo está mandando uma mensagem para a gente de que nós temos que mudar um pouco o nosso comportamento com o nosso planeta, ou com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa vida? E o nosso contato para que você possa entrar em contato conosco, é só entrar lá. Se você quer saber das pessoas que já passaram por aqui, é só você entrar no Face, programa Trilha Social, @bol.com.br, e você então vai estar vendo todas as pessoas que já passaram aqui e quem sabe você se inspira numa delas para poder também entrar nessa ciranda do bem, que a gente sempre convida vocês. Então, hoje o nosso convidado, o Hilário Seabra, que é uma pessoa assim, foi um dos mestres também, eu sou consteladora também, e foi um dos meus mestres num dos cursos que eu fiz. Então, eu tenho a honra de recebê-lo aqui hoje para a gente falar do quê? Da história. Todos nós temos uma história, né? Tudo é contado através de história. Quando a gente pega um livro, a gente entra na história da vida de alguém e ali a gente viaja. Hilário, que prazer e que alegria tê-lo aqui conosco hoje. É um prazer imenso também, porque você tem, além da sua energia, tem esse seu trabalho que é reconhecido, e eu fico com muito prazer de contribuir de alguma forma com a expansão desse trabalho, desse brilho.
Para mim, você me pergunta sobre a minha história e tem muito a ver com o tema de hoje, é que eu vim de uma família margarina, que se olhava e todo mundo dizia, está tudo bem, está tudo feliz, que aquele pai que trabalhava milhões de horas e uma mãe cientista. Então, assim, uma combinação de ausência bem grande, né? Então, para mim, foi muito interessante que desde cedo eu precisei ir atrás de processos terapêuticos para o meu próprio desenvolvimento, porque para mim era muito estranho estar vivendo num ambiente onde tudo parecia bem e não estava. E a minha sensibilidade mostrava assim, opa, tem algo estranho, mas eu não consigo entender. Então, assim, quando chegou nos 11, 12 anos, foi que aí a família rompeu, né? Houve a separação, mas os problemas já vinham de muito tempo na origem da família, né? E para mim foi muito interessante nessa jornada, porque eu comecei muito cedo, né? Dos 10, 11 anos eu já estou nessa jornada. Qual a primeira, Hilário, qual a primeira terapia que você buscou, aquela que você se identificou? Para mim foi fundamental os processos meditativos. Então, assim, nessa época eu comecei com o Mind Control, controle mental. Encontro mais um companheiro. Nós também fizemos o Silva Mind Control já faz muitos anos, né? Diz que nós fazemos parte dos anos 90 para trás, né? Que nós fazemos parte de uma turma que nem existe mais, né? Eu vejo jovens, eles chamam de Grish, né? Eu não sei como é que é o nome que eles dão, é um nome até engraçado, eu não sei nem dizer, mas os jovens fazem isso. Então o Silva Mind Control, ele deu um bom posicionamento para você, foi um passo que ajudou você trabalhar a força da sua mente. Foi fundamental para mim, porque né, eu comecei com 10 anos e na sequência eu iria sempre, porque minha família toda embarcou nessa jornada, e eu tive acesso a PNL, a programação neurolinguística, várias outras formações aí dentro, porque eles tinham a introdução desses conteúdos. Teve o Mind Control, na sequência mudou de nome para Associação Azul, e nessa jornada houve uma série de descobertas. Então, assim, muito cedo eu comecei a ter formação de análise transacional com 15, 16 anos. Foi assim. Então, na realidade, todo o seu processo, nesse processo de busca, né, de autoconhecimento, de autoajuda, de se posicionar, porque havia um desconforto dentro de você com esse rompimento da família, a ausência dos pais, eu acho que isso deve ter pesado bastante. Você estava sendo, mesmo que você nem percebesse, você estava sendo preparado para ser um grande terapeuta. Quer dizer, foi um ganho. Sim, com certeza. E não só isso, assim, a quantidade de fatos e situações que eu estava no lugar certo na hora certa, porque eu tive contato com as pessoas dos processos de controle de qualidade, do movimento de qualidade total, na sequência de organizações de aprendizagem, porque esses formatos de coaching, que hoje em dia se chama coaching, no passado tem esse movimento de que como podemos criar a nossa realidade, mas não só a pessoa em si, mas como você pode levar isso para organizações, para grupos sociais. E dentro dessas organizações, que logo quando eu comecei na faculdade de administração, eu percebi que não adiantava só trabalhar a organização em si. Eu tive acesso em empresas que eles faziam um programa do 5S, que é aquele programa de cuidar da casa do funcionário. Não era só cuidar de dentro da empresa. Era cuidar da família.
não ter esse respeito também, porque aquele indivíduo, ele não era, porque nós temos uma sociedade onde muitas empresas veem o seu funcionário como número. Então, quando começou a se buscar a questão da qualidade, né, dentro do trabalho, é claro que um funcionário bem cuidado, com a família bem cuidada, ele vai produzir mais. E foi essa a visão que vocês perceberam. Exatamente. E fazendo essa alavancagem nas pessoas, você tinha uma condição de ter uma melhoria tanto pessoal, familiar e organizacional. Porque não adianta você só trabalhar a pessoa se a família dela está com um processo desestruturado, como também a pessoa está dentro de uma estrutura na família, mas dentro de uma organização, como ela se posiciona para ganhar a vida e contribuir, porque assim, o trabalho também é uma das fontes de realização da pessoa. Então é super importante a pessoa ter um afeto pelo que faz, para poder produzir e sentir felicidade nisso também. Nós temos alguns países, nós temos um país, Butão, né? Eles, dentro desse país, a preocupação deles, nós temos aqui o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, e lá eles têm o FIB, a Felicidade Interna Bruta. Eu acredito que deve ser dentro dessa linha, né? Como a pessoa se sente feliz com aquilo que faz para produzir melhor e também para ter uma qualidade de vida, porque na realidade nós estamos aqui no planeta para viver e viver da melhor maneira possível. Quando você fala do trabalho, né, como meio de realização, é da dignidade, né? Muita gente, quando não se sente encaixada, não consegue um emprego, não consegue subsistir, porque não consegue um emprego, é como se ele não fizesse parte. Aí entra a constelação. Me fala um pouco sobre do fazer parte, que esse trabalho que você falou de qualidade também, quando trabalhou a família, foi um trabalho de inclusão? Olha, eu vou voltar um pouco e acrescentar. O Brasil é um dos lugares mais desiguais do mundo. Eu morei na Eslovênia também, que é um dos lugares mais iguais do mundo. E é muito interessante juntar essas duas experiências, porque delas eu consegui ter várias reflexões, porque muito da nossa história, dos nossos problemas de hoje, vem de nós não vermos a nossa história, não reconhecermos, aceitar e fazer o trabalho de lavar roupa suja. E nesse processo de integração é muito interessante quando eu vi as diferenças lá, que eu olhava para eles, cara, vocês moram num país perfeito, a água dos rios é potável, os lagos são potáveis. O que vocês estão reclamando? O direito iguais, homens e mulheres, saúde de graça, educação de graça para todos, universal. O que vocês estão reclamando? Mas assim, quando você tem todos num pé de igualdade, a concorrência, a competitividade é muito maior. E isso tinha um custo para eles. O que a gente vivencia é o outro lado. Nós vivemos numa extrema desigualdade, onde as pessoas vivem num estresse emocional absurdo, porque é um medo de não ter, né? O medo de não ter e o medo de perder, porque uma das coisas que muitos dos meus clientes, quando vão arriscar dar um passo maior, é aquela coisa, caramba, se eu errar aqui, eu vou entrar numa situação de saia justa muito grande. E aquela coisa assim, se eu perder meu plano de saúde, é muito interessante assim, de ver uma pessoa que tem uma estrutura e com medo de abalar essa estrutura por insegurança básica, né? E essa insegurança, ela vem também de uma estrutura, como você falou, de uma história, porque toda família, ela tem seus ancestrais. Então, nós temos ancestrais que passaram dificuldades, que vieram de outros países, que passaram por guerra, por fome. Isso também influencia? Sim. O meu pai é uma situação dessa,
porque assim, teve questões da guerra, da ditadura espanhola e portuguesa, então a família inteira fugiu, assim, foi refugiada. Então assim, meu pai, os irmãos, primos, tios, então todos vieram. Então isso tem um peso que pesa em mim, que me atravessa. Assim, tem um engajamento dentro dessas questões sociais, porque assim, isso eu sinto na família, tem uma reverberação. Então a resposta é sim. E essa questão que veio lá de trás e que hoje interfere na sua vida, o fato de você hoje ter esse olhar, né? A gente chama de um olhar sistêmico, porque nós temos um olhar linear, porque a gente faz porque todo mundo faz, né? Condicionamentos que a gente tem e nós não olhamos além daquele condicionamento. Quando a gente consegue ampliar nossa consciência, enxergar o que está por trás daquilo que a gente está vivendo, porque tem situações que se repetem na nossa vida que às vezes nós não sabemos por que elas se repetem. E como é que foi isso na sua vida? Qual a situação que te incomodou, que foi se repetindo para você se abrir para a questão da visão sistêmica, que hoje está sendo tão divulgada no mundo inteiro, graças a Bert Helling e outros cientistas, porque Bert Helling ele foi se baseando também em fatos, né, como a fenomenologia dos campos morfogenéticos, né? Então nós temos tantos cientistas envolvidos, ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. E é muito interessante isso, porque a visão europeia mudou radicalmente, porque na década de 90 tinha um movimento chamado Organizações de Aprendizagem, que eles já traziam essa questão do sistema, dos sistemas organizacionais, mas não tinha um corpo. É muito interessante esse aspecto. Ficava muito na abstração, na análise. Não tinha o passo a passo, né? Como organizar para poder seguir. Tinha isso, mas é mais ainda assim, porque... Era mais ideologia do que prática. Eu não diria ideologia, porque ideologia a gente tem hoje esse problema que a gente está tendo na nossa sociedade com ideologia. Mas assim, era muito pensado e pouco coração. É pouca sensação. Quando a gente está trabalhando em constelações, quando a gente trabalha no movimento terapêutico ou até mesmo na minha linhagem de coaching, eu estou trabalhando o tempo inteiro para a pessoa ter uma clareza do que ela está pensando e o que está sentindo. E entrar nesse encaixe para que daí flua para a vida, assim, para que deixe fluir e a vida seguir. Isso que você falou agora me lembra que assim, quando a gente fala do estresse, né, nós somos pessoas que pensamos uma coisa, falamos outra e fazemos outra. Isso acontece demais, né? Você percebe isso? Às vezes o seu cliente ele vem com uma história, mas você percebe que ele fala uma coisa, mas ele está pensando outra. E, na realidade, a ação dele também não tem nada a ver com o que ele fala, com o que ele pensa, porque tem a ver com essa questão do sentir. Ele não para nem para sentir, ele não vive, talvez não viva no momento presente, seria isso? Com certeza. Essa é uma das questões básicas de não estar vivendo o momento presente, não perceber a questão de como a história da própria pessoa, da própria família, está afetando a pessoa aqui e agora, quais são os padrões que recebeu do lado paterno, do lado materno, quais são as pressões culturais que exerce sobre si. Por exemplo, a gente mora aqui no Nordeste, Alagoas, e aqui nós temos essa pressão do machismo, da questão da opressão às mulheres, de um certo coronelismo que tem toda essa questão armamentista. Então, é muito delicado que nesse conjunto dessa pessoa, por exemplo, no relacionamento de casal, esse par, ele está vivendo cada um com todas essas pressões que vieram da história da família, de cada um neles, nesse encontro.
E a pessoa precisa trazer à consciência todos esses processos para poder encontrar o seu próprio posicionamento para estar vivendo essa relação um com o outro. Porque senão está vivendo esses padrões que foram herdados sem consciência. É aquela coisa, né? Às vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, olha, age igualzinho o pai, né? Ou igualzinho o avô, olha, é mal-humorado igual o avô, ou então é muito bem-humorado, a gente também vê as qualidades. Mas os defeitos parece que prejudicam muito, né? Aquilo que aconteceu no passado com os nossos ancestrais parece que prejudicam bastante aqueles que vêm depois. E como você falou da pressão, ele sofre a pressão, só que ele não sofre essa pressão de forma consciente, né? Ele nem sabe por que faz. Ele simplesmente obedece a algo que sempre foi, aquilo que foi estabelecido como cultura dentro daquela família. E isso faz com que, quando ele vai para a terapia, o que acontece? Eu vou refrasear isso aí, o seguinte, vamos dizer, um casal. Esse par, ele está vivendo socialmente bonitinho. O que é socialmente bonitinho? Vamos dizer, o homem tem os seus papéis de homem, a mulher tem seus papéis de homem, e tão bonitinho. Ou de mulher. Mas muitas vezes pode acontecer, né, a troca de papéis dentro do casal. Eu já estava processando, mas assim, eu quis... Então, primeiramente nessa questão do socialmente aceito, socialmente bonitinho. Então, nessa questão socialmente bonitinha, não tem pressão. A gente verifica quando há uma crise. Por exemplo, agora durante a Covid, ou durante a pandemia, quando começou a haver uma crise por causa da questão do trabalho ou por causa dessa convivência forçada, você começa a ver que aquele socialmente bonitinho não começa mais a se encaixar porque as máscaras começam a não ter mais energia para sustentar aquelas máscaras. E aí começou a haver esse encontro, que esse encontro mostrava a real circunstância dessa essência ou dessa pessoa. E aí começou a haver vários divergências, rompimentos. Então, aí entra agora uma parte muito legal, né? Que eu acho que o Hilário, ele começou a fazer muitas lives. Então, essas lives gratuitas é uma forma voluntária de colaborar nesse momento de pandemia, né? Você sentiu essa necessidade de fazer as lives para fortalecer também as pessoas que precisavam desse conhecimento que você tem? Sim, para mim tem sido um presente, porque assim, como eu trabalho muitas vezes com profissionais, então eu trabalho no nível muito acima e assim, eu trabalho com 12, 30 pessoas por ano. Quando eu comecei a abrir esse conhecimento para mais pessoas, eu comecei a tocar os corações de outras pessoas e dar pequenos insights e ajudas. Teve uma live com a nossa amiga Graça, que eu recebi a quantidade de feedbacks enormes, assim, de como pessoas mudaram de vida após ouvir a live, porque elas tiveram reflexões de como esses padrões da família estavam interferindo na vida e daí elas reconheceram, aceitaram e decidiram mudar e tomar uma outra direção. Então, a pandemia, ela convidou as pessoas, aliás, nem convidou, né? Ela forçou as pessoas a mudarem, né? Porque elas tiveram que se adaptar a uma circunstância que não depende, não tem como você controlar. Como é que você vê isso? Para mim, eu acho que foi um grande despertar, porque assim, está sendo muito difícil para todos, porque todos tiveram que sair da zona de conforto e aproveitar essa situação para aprender novos posicionamentos. E isso exigiu muito, está exigindo muito de todo mundo. Como lidar com isso? Como lidar com essa necessidade de aprender coisas novas?
E também como lidar com a incerteza, né? Como lidar com a incerteza, como lidar com a comunicação, porque você vê que vários desses casais se chocaram muito por não estar sabendo comunicar, né? Por falta, porque chegaram tão perto e cada um tem uma linha, né, de compreensão dentro da comunicação. Uma coisa que eu gostaria muito que você colocasse para a gente também é assim, nesse momento, que lição que você tira dessa pandemia para a sua profissão, para a sua vida? Olha, para mim, uma das coisas assim fundamentais, eu lembro de uma citação do Hemingway, que é a questão de, assim, um homem pode ser destruído, mas não derrotado. É super importante você estar com essa firmeza, porque assim, eu antes da pandemia, eu tive um parasita no pulmão, e isso para mim foi um choque assim, muito grande, porque eu vivia em 5 países por ano e eu tive que puxar o freio de mão para ficar mais aqui, cuidando da saúde. Na sequência, tive família internada, pandemia. Então, graças a todo o meu investimento, consegui lidar com isso, trazer os pés no chão. Com equilíbrio. Um equilíbrio. Meu pai faleceu esse ano e mesmo assim manter esse coração e essa questão assim, olha, eu estou cuidando de mim da melhor forma possível, estou contribuindo com outras pessoas. Então, para mim, essa é uma das lições assim, super importantes. Assim, você pode ser destruído, perder várias batalhas, mas assim, mantenha o foco, mantenha a conexão com a energia, o coração e siga juntos. Assim, você não está sozinho, lembre disso. Porque tem uma rede de pessoas, por mais que você não veja, que depende de você. E nesse dar e receber, você vai ver o quanto você vai ganhar. Isso. Nós estamos entrando na reta final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse... a sua vida é cheia de histórias que a gente poderia ter horas e horas falando sobre isso, mas nós teremos outros momentos para a gente dar continuidade e falar de todo o seu conhecimento para divulgar, para compartilhar, né, com todos os nossos telespectadores. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te vendo nesse momento de pandemia. Nós temos 1 minuto rápido. Deixa uma mensagem para todos aqueles que nos assistem. Olha, eu vou ficar muito feliz, você que está aqui comigo nesse momento. Entre em contato lá nas minhas redes sociais, Hilário com H, Seara dos Produtos Seara, e compartilhe, porque assim, eu estou partilhando vários conteúdos e você sentindo que tem alguma coisa a ver com esse meu discurso, com essa minha emoção, com esse meu coração, apareça, que vai ser um prazer compartilhar com algo para a sua jornada. É isso. Muito obrigado, Hilário. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e volta semana que vem com mais histórias de vida para vocês. Até lá.